Ok, estamos de volta com o Boa Noite Rio Branco, na sua TV Rio Branco, canal 8, SBT. Boa noite para você que mora no interior do Acre, você que mora aqui na capital, né? Você de Bujari, de Quinari, de Porto Acre, Capixaba e Passo de Castro, onde chega o sinal da sua TV Rio Branco diretamente pelo canal 8, SBT. E em todo o estado, no canal 15, né? Na NET HD TV. Nós temos aqui o apoio da Purifique, o melhor da água alcalina para você. E também do Supermercados Araújo. O Supermercados Araújo tem sempre uma loja pertinho de você para você fazer economia de verdade, mesmo em tempos de crise. E se você quiser comprar ainda mais barato, vá ao Araújo Mix. O próprio nome diz, é uma mistura de atacado e varejo e atacado em um só lugar. Eu tenho o prazer de conversar agora com o secretário estadual de Educação, o professor Marco Antônio Brandão. Seja bem-vindo, secretário. Boa noite. Obrigado, Tudo boa bem? noite. Boa noite aos telespectadores. Tudo bem, tranquilo, graças a Deus. Secretário, afinal de contas, temos mudanças no Enem, né, que é o Exame Nacional de Ensino Médio. Eu quero a sua opinião sobre essas mudanças. Na verdade, a mudança mais substancial que nós vamos ter agora no Enem é que nas versões anteriores as avaliações eram aplicadas no único final de semana, né, contando sábado e domingo. Né? E a partir de agora, a partir dessa edição, nós vamos ter a avaliação sendo aplicada em 2 semanas consecutivas, 2 finais de semana, são os 2 primeiros finais de semana de novembro, né? E serão aplicadas somente aos domingos. Isso atende a uma série de demandas, né, de alunos que questionavam desde a quantidade de questões que teriam que ser feitas em um espaço de tempo muito grande e em 2 dias consecutivos. Mas também atende a uma necessidade que é a dos sabatistas, que faziam a prova no sábado, mas só faziam a prova após terminar toda a avaliação dos outros candidatos, né? Eles ficavam confinados, o que é extremamente desgastante e cansativo, e obviamente iam começar a prova a partir das 18 horas. E isso tinha implicações e, de certa forma, um certo prejuízo para eles, porque a partir das 18 horas você já está cansado de esperar o dia inteiro e você vai fazer uma prova que vai entrar a noite adentro. E tinha complicações também para o próprio poder público, né? Sim, estendia o horário, né? Sim, exatamente, porque teria que estender o horário, mas sobretudo para o candidato, claro, seria o maior sacrifício, né? Então essa é uma das grandes mudanças substanciais, mas nós temos outras também, né? A prova de língua portuguesa, de linguagens e redação, que era na segunda fase, passa a vir para a primeira fase, ou seja, ela é antecipada, e as outras provas, que são das outras áreas, passam para a semana seguinte. Então também há uma inversão no procedimento da aplicação das provas. Né? Só para explicar melhor, secretário, é seletiva? Seletiva? Ou seja, depende do resultado, depende... Não. Era bom que fosse, né? Não. Eu acho que seria o que você quer saber é se a prova ela é eliminatória, né? Na verdade, não é eliminatória. Os alunos terão, os ex-estudantes terão que fazer todas as provas. E, obviamente, o processo de correção segue o processo de correção já tradicional, já posto, né? O que nós temos de mudança também, na verdade, é que o Enem... essa é uma discussão que está ampliada, é uma discussão que casa exatamente com o ensino médio, ele vinha se impondo como uma espécie de currículo para o ensino médio. A prova disso é que a pessoa que não tivesse concluído o ensino médio, já tivesse 18 anos, ela poderia fazer a prova do Enem e, se ela conseguisse a quantidade de pontos necessários acima de 450 pontos, ela receberia a certificação do ensino médio. Ora, se eu estou certificando por uma avaliação, significa dizer que aquilo que eu estou fazendo naquela avaliação é o que tem que ser praticado nas escolas, né? E nós estamos revendo toda a política de ensino médio. O país está passando por uma grande ebulição na reforma do ensino médio. Então, acabou esse processo de certificação, não temos mais. O que vai agora é o Ministério da Educação vai implantar um programa chamado Enseja, e esse Enseja substitui essa certificação que seria feita pelo Enem. Né? Deve estar sendo anunciado agora, nos próximos dias, o formato e quando esse Enseja vai acontecer. Que é, sim, uma avaliação aí focada nas habilidades e competências que o aluno tem que ter desenvolvido no decorrer de toda a sua vida escolar, em especial do ensino médio. E aí, sim, ele ter as condições de poder dizer, olha, não, fiz o exame,
fui aprovado, demonstrei que eu tenho as habilidades e competências do ensino médio e posso prosseguir nos estudos. O senhor diria que ele é mais justo, esse processo? Ele pode melhorar a qualidade do ensino? Na verdade, já havia questionamentos muito grandes acerca do Enem, né? Embora a gente concorde, em parte, com o que vinha sendo feito, mas eu acho que, na medida em que você está propondo uma reformulação grande e uma reformulação do ensino médio, uma reformulação da avaliação é uma consequência. Eu só não vou poder emitir uma opinião, a não ser a minha opinião própria, né, de que não dá para você fazer uma mudança na avaliação se você ainda não fez todo o conjunto de mudanças que deveriam ser efetuadas. Entendi. Então, você está antecipando o processo. Você está fazendo uma mudança no ensino médio, no Enem, antes que a mudança do ensino médio esteja consolidada, porque o Enem vai ter que sofrer mudanças muito mais profundas, né? Em função dessa própria evolução do que nós estamos passando pela reforma do ensino médio. Outras questões que são questões de fundo, que é uma reclamação, inclusive, né, das pessoas, é que antigamente você, com uma declaração de de próprio punho, uma autodeclaração, você se declarava pobre que não poderia pagar a inscrição do Enem, e com isso você teria seu pedido avaliado e poderia ter isenção do Enem. Agora isso não acontece mais. Agora você tem que apresentar o seu NIS, né, que é aquele cadastro com o desenvolvimento social, com o Ministério do Desenvolvimento Social, que vai fazer a análise, obviamente vai fazer cruzamento de dados e que de fato vai apurar se você tem ou não tem as condições necessárias para ter ou não ter a sua dispensa de pagamento de taxa, que inclusive aumentou. Né? Saiu de 60 e poucos reais para 80 e poucos reais. Eu sei que aqui o forte seria o fazer perguntas e não emitir opinião, mas tem algumas coisas que a gente precisa também se intrometer. E eu sou intrometido em alguns momentos. Com tantas informações aí à disposição do poder público e da sociedade de um modo geral, era para, de imediato, pelo CPF, o próprio poder público tinha que ter em mãos já os dados para saber se o candidato tem ou não direito à isenção. O grande problema não é tão simples assim, sabe, Muniz? Porque nós temos muitos jovens que fazem Enem e que ainda não estão na fase do trabalho, que pelo CPF você não consegue saber qual é o seu padrão de renda, né? Porque eles não declaram imposto de renda, porque tem uma série de motivos aí que não dá para fazer. Mas o NIS, ele pega a renda familiar. Pois é, pela renda familiar, não precisa ser individual, mas pela renda familiar é o suficiente, né? E é exatamente isso que está sendo feito agora. Você pega a inscrição do NIS, vê qual é o perfil daquela família, obviamente, e a partir disso é que você declara se ele pode ou não estar isento do pagamento da taxa do Enem. Tá. Né? Não está no script não, mas é importante a sua opinião, não apenas como secretário, mas como um profissional da educação, um especialista. O senhor defenderia mudanças, de fato, não no Enem, no ensino médio de um modo geral? E se a resposta for positiva, essas mudanças que aí estão propostas, em sua maioria, teria o seu apoio? Olha, na verdade, em alguns aspectos sim, outros não. Né? Nós, na verdade, estamos num momento de muita mobilização nacional em relação à discussão do ensino médio. Eu sou totalmente favorável a mudanças no ensino médio, mas eu tenho tecido algumas considerações acerca de uma coisa que é fundamental. No Brasil, a gente tem um histórico de educação básica, né? E a educação básica que era garantida a longas datas era a garantia de que nós pudéssemos ter antigo primeiro, quinto ano, que hoje é o né? As séries iniciais do ensino fundamental, que antiga era o primeiro e quarto ano. Isso. Né? E depois o sexto e nono ano, que era o quinto e sexto ano, o quinto e oitavo ano. Então agora nós temos o ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, que é primeiro ao quinto, sexto ao nono, ensino médio. E assim, o primeiro ao quinto ano é histórico no Brasil. Então sempre foi um direito, depois que abriu-se a escola para a população, e para as pessoas que não tinham poder aquisitivo, isso foi se consolidando ao longo da história. E depois nós entendemos que era preciso colocar
a segunda etapa do ensino fundamental também como direito básico do cidadão. E posteriormente, só muito posteriormente, entra o ensino médio como direito básico do cidadão. Então, nós temos 3 momentos históricos diferentes. E aí, o que acontece? Nós construímos toda uma política de Estado, uma política e políticas de governo focadas nas séries iniciais, que são as de preparação da criança para a alfabetização, né, para a preparação para a continuidade de estudos. E colocamos o 6º ao 9º ano como também direito básico e o ensino médio como direito básico. O que está acontecendo hoje, Muniz? A gente está discutindo o ensino fundamental 1, que é de 1º ao 5º ano. Isso. Está discutindo o ensino médio, mas está tendo uma lacuna muito grande. Ninguém discute o 6º ao 9º ano. E não há políticas muito específicas para o 6º ao 9º ano. E os problemas que nós temos no ensino médio não são problemas oriundos únicos, exclusivamente do ensino médio e do perfil do aluno de 15 a 17 anos. Nós temos um grande problema do ensino médio que é decorrente exatamente dessa falta de olhar mais cuidadosa para o 6º ao 9º ano, que, ao nosso ver, tem que acontecer. Então, assim, eu sou extremamente favorável a que se pense, né, não fragmentar esse pensamento fragmentado e atitudes fragmentadas. Vamos analisar o 1º ao 5º, vamos analisar o 6º ao 9º, vamos analisar o ensino médio. Nós temos que pegar todo o processo de continuidade, porque o currículo ele se constrói do 1º ano do ensino fundamental, aliás, na verdade, da educação infantil, até o ensino médio, e a gente acompanhar com as políticas públicas a assistência para todas as etapas de ensino e todas as modalidades. É porque não há, no momento, por parte do governo federal, tanta preocupação com o ensino fundamental em relação ao como está havendo no ensino médio, né? Na verdade, não há uma preocupação em entender que muito do que nós temos no ensino médio é decorrente de problemas no 6º ano. Principalmente os fatores negativos. Você tem uma escola de 1º a 5º ano que está dando bons resultados, porque nós temos uma longa trajetória de trabalho com o 1º ao 5º ano. Mas nós não temos essa longa trajetória de trabalho com o 6º ao 9º ano e não temos políticas focadas para o fortalecimento das ações do 6º ao ano. Do 6º ao 9º ano. Então, o que nós vamos fazer? É como se nós pegássemos a cabeça e o rabo da cobra e deixássemos o meio da cobra descoberto, né? Secretário, há um índice muito grande ainda de alunos de 2º grau fora de sala de aula? Olha, no Brasil, a média é em torno de 17% o número de alunos que não estudam nem trabalham. Isso é o que a gente chama de neném. Né? Nem estuda, nem trabalha. Isso eu estou pegando único exclusivamente os alunos que não estudam e não trabalham. Isso é uma média nacional? Isso é uma média nacional. E a estadual? Na verdade, a média nacional reflete a média estadual. Aqui nós estamos com um pouco menos, né? Mas ainda assim, quando a gente faz análise de algumas escolas, viu, Muniz? E a gente pega isso Brasil afora, nós temos escolas que têm rendimentos que precisam ser revistos. E isso é uma preocupação muito mais forte quando a gente chega nessa etapa do 6º ano em diante, em que a gente chega a ter escolas com 37% de evasão e repetência. Ora, se você 37%? 37% de evasão e repetência. Né, nós aqui no Acre estamos tomando muito cuidado para que isso não aconteça conosco, né? Porque quando você pensa 37% de repetência e evasão com alunos de 6º ao 9º ano, para onde vão esses jovens? Que caminhos eles vão perseguir? Eles vão ficar vulneráveis a porque aí está na cara que não é deficiência apenas da escola, né? Não. Tem alguma coisa que precisa ser investigada. Na verdade, assim, as pessoas esquecem que a escola é um reflexo da sociedade, né? E as pessoas querem pensar a escola fora da sociedade. Aí tem fatores econômicos, sociais, culturais. Tudo que acontece na escola acontece na sociedade, né? E vice-versa. O que acontece? É que nós temos fatores, como você mesmo disse, que são socioculturais, fatores de outras ordens. Então, por exemplo, desde a pessoa de uma determinada comunidade que acredita que é mais importante o menino para a escola do que a menina não ir para a escola. Você tem fatores como a desagregação da família, a desestruturação da família, que faz com que alguns filhos mais velhos tenham que cuidar dos filhos mais novos e aí tem que fazer opção.
Você tem famílias que são de baixa renda, que são pequenos empreendedores ou produtores, que têm que fazer uma opção entre os meninos ficarem na lida ou irem para a escola. Você tem vários e N motivos. Você tem a menina de 14 anos que por falta de instrução, por falta de orientação, não que a escola não faça isso, a gente faz, mas a sociedade como um todo tem que se mobilizar a favor disso. Está começando a ter gravidez aos 14, 13, 14 anos e por isso está atrapalhando a sua vida escolar. Nós temos a questão da violência e da drogadição, que é uma questão mundial, é uma questão forte mundial que nós precisamos trabalhar. E a escola é a escola, nós somos professores, nós não somos médicos, nós não somos enfermeiros, nós não somos psicólogos. Então a sociedade como um todo ela precisa se articular para tratar essa questão, que é uma questão séria. Porque o que acontece na escola é um reflexo da sociedade. Né? E a gente percebe claramente... Essa exclusão que você diz assim, olha, eu tenho 37% de meninos que não permanecem na escola, isso é exclusão. E esse é um número muito parecido com o que se tem na sociedade, na exclusão das pessoas dos processos sociais, dos programas sociais, da vida como um todo, da vida em sociedade. Pessoas que vivem à margem da sociedade. Secretário, nosso tempo é curto, tudo que é bom dura pouco, está acabando, mas ainda dá tempo a gente debater alguns pontos. O governo do Estado, juntamente com o próprio governo federal, estão tomando as devidas providências para um probleminha que está surgindo assim, a gente já enxerga a olho nu. Tem muitos alunos fugindo da escola que adotou o sistema integral. Justamente por isso, para cuidar do irmão mais novo, para ajudar a mãe numa atividade econômica. E se eu te disser que isso é lenda? Não. E se eu te disser que isso é lenda, muitos comentários aí, são muitos comentários e poucos fatos concretos. Na verdade, nós não tivemos baixas, e quando nós tivemos baixas, nós tivemos pouquíssimas baixas nas escolas em tempo integral. Inclusive, ontem, a gente recebeu Na verdade, a gente recebeu vários elogios essas semanas e recebeu elogio do secretário de Pernambuco. O secretário de Pernambuco, que é um estado que tem toda uma tradição em escolas em tempo integral, está acompanhando a movimentação que está acontecendo no Brasil, nos elogiou e disse, olha, o Acre está dando um exemplo de um modelo de implantação de escola em tempo integral, ele está inovando no modelo de implantação de escola em tempo integral. O que nós temos, na verdade, Muniz, é um caso e outro. Mas esse um caso e outro sempre vai acontecer porque nós estamos lidando com jovens de 15, 17 anos. E aí o que acontece? O menino quer a escola em tempo integral. Por exemplo, a semana passada nós estávamos no Glória Pérez, o menino estava numa outra escola, uma excepcional escola, né? É uma escola conveniada, e ele simplesmente tinha desistido de trabalhar numa empresa, que no caso era o Araújo, tinha deixado de estar naquela escola porque ele queria ir para o regime integral. Nós estamos num momento de criação de cultura do regime de tempo integral que as pessoas ainda não têm muita clareza como é. E aí, ao mesmo tempo, eu tenho o caso do menino que não trabalhava, a família precisa que ele trabalhe para melhorar a renda familiar, ele conseguiu um estágio ou conseguiu uma vaga de menor aprendiz e ele precisa optar. E aí é uma questão de sobrevivência, mas não é uma recusa ao modelo da escola de tempo integral. Não, mas você não entendeu a minha pergunta. Na verdade, não é uma questão de escolha. É uma questão de eu não diria de vida ou morte, mas de sobrevivência mesmo. Pois é, mas é isso que eu estou dizendo. De ajudar no orçamento familiar. Mas quando eu estou te falando que você tem que fazer uma escolha, eu estou dizendo isso. Ou você escolhe trabalhar e ajudar na família para a sobrevivência. O que é lamentável, né? O que é lamentável. Porque o nosso caminhar deveria ter no sentido de incentivar que essas famílias elas possam ter fontes de renda alternativa que não sacrifiquem os jovens. Claro. Para encerrar, secretário, com relação à terceira amostra do Viver Ciências, fale um pouco desse programa e sua importância. Graças a Deus, ontem nós fizemos o lançamento do Viver Ciência, da terceira amostra do Viver Ciência. O Viver Ciência é uma herança que a gente tem muito boa da SBPC, que foi realizada aqui no Acre há 3 anos. Né? E nós, junto com a universidade, nós promovemos a SBPC Jovem Mirim. E nós não quisemos deixar que esse espaço
né, que é o espaço de experimentação das ciências elementares, esse espaço em que a gente possa fazer com que as escolas entrem em ebulição e façam uma grande relação entre teoria e prática e leve os alunos a aprender, morresse, né? E nós conseguimos implementar há 3 anos o Viver Ciência. Na primeira edição, nós tivemos 15 mil pessoas frequentando, né? E só em Rio Branco. O ano passado, nós conseguimos, nessa edição, ter 25 mil pessoas, um pouco mais, quase 28 mil pessoas, frequentando Viver Ciência, com mais de 180 trabalhos. E esse ano a gente está, e em Cruzeiro do Sul nós fizemos o ano passado também, com 8 mil, o público é 8 mil estudantes frequentando o Viver Ciência, fazendo experimentações, fazendo aquela base preparatória para que eles, de fato, desenvolvam as habilidades e competências e o interesse pela ciência, pelo conhecer e pela importância do conhecimento. Legal. Esse ano aqui em Rio Branco a gente está esperando mais de 30 mil pessoas, e já estamos divulgando a partir de agora. É parte da Semana de Ciência e Tecnologia, é uma parceria com a Assessoria da Juventude, é uma parceria com, na verdade, é uma ação de governo com diferentes parceiros, né? Sistema S, temos um conjunto, ao FAC, o IFAC, um conjunto de parceiros que estão conosco nesse sentido de dizer assim, olha para o menino, é importante você conhecer, nós estamos na era do conhecimento, né? Nós saímos daquela era em que nós produzíamos máquinas para substituir nosso esforço humano. Agora nós estamos na era em que nós buscamos expansão para o nosso conhecimento e para a nossa capacidade intelectual. Conversei aqui com o secretário estadual de Educação, o professor Marco Antônio Brandão. Um prazer, secretário. Obrigado. Sucesso. Obrigado, Manício. Obrigado. Depois do intervalo, eu volto para conversar com o Franklin Albuquerque. Ele é presidente do Sindicato dos Agentes de Polícia Federal, servidores da Polícia Federal de um modo geral, e também da nova central sindical aqui no Acre. Até já.